indivíduo, olha que coisa interessante. Se fazer um movimento simples, aquele movimento de colocar o dedo na pontinha, fazer esse movimento ali, ó. O meu dedo está aqui, eu tenho que acertar em cheio no meu nariz, e não furar o olho, bater na testa, entendeu? Esse movimento de ataxia, ele depende de uma execução precisa de movimento, certo, pessoal? Se você tem uma lesão no cerebelo, né, você tem, olha só, você tem uma descoordenação do movimento. O movimento não consegue ser executado de maneira linear. Ele é todo torto e normalmente, vejam só, a pessoa erra o alvo. O que é errar o alvo? É isso, pessoal. A pessoa tem que estender o braço até pegar o objeto, ou ela não alcança, ou ela vem e derruba. Tá? Deixa eu pegar. Pode deixar. Então, pessoal, esse movimento de errar o alvo é um movimento muito importante, regulado pelo espírito cerebral. É uma pergunta ou era um teste, não é isso? Não, eu estava testando, professor. Tá, beleza. Então, ó, tem perguntas? Aquela doença de degeneração do espírito cerebral Afeta tudo isso aí, tá? Então, olha só alguns exemplos disso. Agora foi perfeito. O professor esqueceu de um detalhe, tá? Ó, esse é o braço bom do cara. Não é 100%, mas tá bom. Olha lá, é um braço bom. Agora, olha o braço ruim. Vocês estão notando? Tremor, certo? Uma outra coisa que o professor não falou. Vocês são fogo, hein, pessoal? Que dó. Mal, hein? Ai, tadinho. Tá? Por que ele só tem de um lado? Exatamente. Foi uma lesão unilateral, não foi bilateral. Então vai acabar cometendo mais um dos lados do corpo, certo? Então, vamos entender os problemas que a pessoa tem. 3 problemas foram mostrados aqui, agora o professor vai destacar para vocês melhor. Primeiro problema, pessoal, é o início do movimento. Sem o espino cerebelo, você tem um retardo no início do movimento. Significa que ele quer fazer um movimento, ele não consegue iniciar exatamente isso. Olha que bizarro. A pessoa fala assim, dá ordem de executar o movimento, só que ela simplesmente não consegue iniciar. Ela tem que pôr mais força mental para iniciar. Olha só, olha o tempo que ele demora para começar o movimento. Não é que ele está esperando alguma coisa. Ele não consegue levar o braço para o nariz. Ele tem um atraso no início do movimento. Por isso ele fica tanto tempo coçando o nariz, porque ele não consegue levar o dedo de volta, porque tem um atraso o movimento. Uma outra síndrome, pessoal, tremor. Tá? Então, quando ele executa o movimento, o seu espino cerebelo ele treme. Tá? E já a gente vai entender por que ele treme. E o terceiro síndrome é justamente a ataxia, que é uma incapacidade de executar o movimento na intensidade e velocidade certa. Então ele erra a direção do movimento. Ficou claro, pessoal? Então vamos entender algumas coisinhas aqui. Então, olha lá, todo o nosso movimento, pessoal, aqui na realidade é como se fosse vários movimentos, olha só, vários movimentos, e esses movimentos visam trazer, por exemplo, o braço para cá, até aqui, ó. Pessoal, presta atenção, ou daqui para cá, ou daqui para cá. E aqui é a representação de 2 variáveis do movimento, a velocidade de deslocamento do braço, tá? E a aceleração do braço, que são coisas diferentes, certo? Então notem o seguinte, vamos olhar esse aqui vermelho de cima, que é mais longe. Para você levar o braço daqui para cá, o que você faz? Você está aqui, então chega uma hora que seus músculos, por exemplo, o ombro, vão começar a contrair
para você levar o braço na direção do alvo, na direção desejada. Ou seja, seu músculo começa a contrair e ele começa a acelerar o seu braço para erguer ele. Faz sentido, pessoal? E essa aceleração vai criando um movimento e seu braço vai ficando cada vez mais rápido, certo? Por que você atinge o alvo e não passa do alvo? Porque, para pensar, todos os nossos movimentos são pendulares. Ó, movimento de levantar o braço. Eu quero levantar até aqui, tá? Quando começa a acelerar, tá na inércia, tá acelerado, tem velocidade. Como que eu paro aqui certinho? Porque vai chegar uma hora, antes de você atingir o final do movimento, ou seja, antes de atingir o seu objetivo, que o seu braço tem que frear. É exatamente um carro. Seu carro, você está com o carro aqui e você quer chegar até a porta. Você tem que acelerar para ir para lá. Você está chegando perto da porta, você tem que fazer o quê? Frear. Ah, mas daria para ir sem frear? Daria, mas você tem que ir bem devagarzinho. Você dá uma aceleradinha, espera parar por inércia. Então, o movimento seria fraco, correto? Então, para você fazer um movimento eficiente com velocidade, você tem que acelerar com tudo. Quanto mais rápido você quer fazer, mais rápido você tem que acelerar. Sim ou não? E aí, então, sua aceleração atinge o pico e chega no auge da velocidade. Só que o que acontece, pessoal? Quando você está na metade do caminho, seu braço já se projetou para lá, então ele já está acelerando, indo naquela direção. Aí você tem que fazer um movimento oposto. Os músculos que eram agonistas, eles deixam de ser ativados e você passa a ativar os músculos antagonistas do movimento. Olha que coisa interessante. Em alguns momentos você pode ativar os dois grupos simultaneamente. Então, vai chegar um momento que você tem que desacelerar para, quando você atingir exatamente o alvo, você esteja exatamente com o braço parado, evitando que você não alcance ou se você alcance em excesso. Então, todos os nossos movimentos obedecem esse padrão e essa regulação, esse ajuste, ele é dado, depende muito do espino cerebelo. E isso explica por que o sujeito perde a coordenação e não consegue alcançar, bate no nariz, coça o nariz, bate no olho, bate na testa. Porque ele perde esse princípio, ele não sabe regular direito. Com que força ele acelera o movimento e freia, ele perde isso. E como ele perde isso, olha que coisa interessante. O cerebelo, ele não faz isso sozinho. O córtex, eu falei para vocês que ele regula o movimento. Inclusive o córtex não recebe informações sensoriais. A gente não viu o córtex somestésico primário ativado pela execução de movimento. Então essa informação sensorial que chega no córtex faz com que o córtex também corrija o movimento. E aí o que é o tremor, pessoal? Como que vocês interpretam o tremor? O tremor é constantes passagens do ponto ideal. É como se o corpo percebesse que você acelerou demais. E aí, não o cerebelo está lesionado, mas, por exemplo, o córtex. Pô, você acelerou demais. Na hora que você acelerou demais, o que o córtex faz? Pisa no freio, só que ele pisa muito forte. E aí ele desacelera demais. E aí depois você volta a acelerar. E aí você fica nesse corrige para um lado, corrige para outro. Corrige para um lado, corrige para outro. E você nunca atinge o meio. Você sempre na hora de... O ideal é chegar no meio. Em vez de chegar no meio, você ultrapassa o ponto. E depois você corrige e não chega no meio. Você ultrapassa o ponto. Se você faz isso bem rápido, isso é o tremor. Então o tremor que vocês viram o rapaz apresentar, nada mais é do que uma manifestação das incorreções do movimento, e isso gera respostas que visavam justamente corrigir, mas essas respostas nunca acertavam, e portanto o indivíduo ficava toda hora ultrapassando o alvo e tentando corrigir. Deu para entender, pessoal? Detalhe, só para terminar. Quando ele estava com a mãozinha paradinha, ele estava tremendo? Vocês repararam nisso? Não estava. Então isso diferencia o cerebelo dos núcleos da base. Talvez a gente fala aula que vem, senão vocês vão sair muito cansados, tá? Então, lesões no cerebelo não geram alterações do movimento. Geram alterações na execução do movimento. Núcleos da base, como doença de Parkinson. Já viram o sujeito com doença de Parkinson? Ele treme, parado.
Olha a diferença. Ele não precisa executar o movimento para apresentar o tremor. O indivíduo com lesão do cerebelo, ele apresenta tremor apenas executando o movimento. Por quê? O cerebelo atua corrigindo e não iniciando o movimento. Isso significa que o córtex cerebral e os núcleos da base são importantes para o início do movimento, tá? Como a gente vai ver a aula que vem, quando falar de núcleos da base. Era isso mesmo. Era isso? Isso. Aí você começa a diferenciar um pouquinho as coisas e ver o papel de cada uma dessas estruturas. Para terminar, em relação às regiões funcionais do cerebelo, pessoal, a gente tem aqui o... esquece o ponto do cerebelo. O professor tem que fazer uma revisão, às vezes, nessas... Vamos falar do o nome melhor, que é o cerebelo cerebral, ou cérebro cerebelo, dependendo do livro que vocês vão ver. Essa região, pessoal, ela é uma outra